Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com notícias importantes aí, com possível saída, com possível venda do atacante Pedro Raul, situação também polêmica aí envolvendo um possível transfer ban em relação aí ao Vasco da Gama por não ter pago aí alguns clubes, né, das compras que o Vasco fez no começo da temporada. E também vamos falar um pouco aí sobre o mercado da bola, porque cadê os reforços? Cadê as contratações? O torcedor tá ansioso, a gente sabe que chegou o treinador, mas a gente precisa de jogador, a gente precisa de atleta dentro de campo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também traremos aí a presença do nosso irmão o jornalista Lineker Biondi aí com informações também importantes sobre assuntos aí referentes ao nosso Vascão. Então, primeiramente, eu já quero convidar você a assistir o vídeo até o final. Peço também que você deixe nos comentários a sua opinião aí sobre cada um dos assuntos que a gente vai estar comentando aqui no vídeo de hoje. E como sempre, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha no vídeo. E quem ainda não está inscrito, você que ainda não está aí fazendo parte aqui da nossa família do canal Mário Coelho Vasco e do canal Os Vascaínos, fica o convite para você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho, se inscrever no canal, não esquecer também de ativar o sino das notificações, que também fica lá embaixo, para você poder receber aqui, ó, no seu celular, uma notificação, um aviso, assim que os nossos vídeos vão ao ar de manhã, de tarde e também no período da noite aqui no YouTube. E antes de começar o vídeo, queria lembrar, rapaziada, que o vídeo de hoje é um oferecimento do maior site de apostas esportivas aí do mundo inteiro, que é a 1xBet, é uma parceira aqui do canal já há 4 anos, patrocina a Champions League, patrocina Campeonato Brasileiro, patrocina aí tudo que você pode imaginar e tá com uma promoção aí super bacana para você que é inscrito no canal. Primeiro, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, qualquer valor que você for lá e depositar utilizando o código promocional Mário Vasco, quer apostar em algum jogo nesse final de semana, botou 10, ganhou 20, botou 50, ganhou 100, botou 100, ganhou 200, qualquer valor, eles dobram o valor lá para você poder apostar em alguma partida. E segundo, no dia do jogo do próximo, na verdade, no dia do próximo jogo do Vasco aí no Campeonato Brasileiro, eles vão estar dando de presente aí R$ 7.000 para todo mundo que se cadastrar ou que já se cadastrou utilizando o código promocional Mário Vasco. Então, quem quiser participar desse sorteio, mais uma vez, corre no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, se cadastra, usa o código promocional Mário Vasco para garantir aí a sua participação, beleza? Bora começar o vídeo falando aí dos treinamentos, né? Porque estão aí acontecendo normalmente, né? Na verdade, os jogadores estão muito contentes aí já com os primeiros trabalhos do Ramon Dias no comando da equipe, visando já a estreia, né, dele e do Gary Medel no próximo final de semana contra o Atlético Paranaense, né? Parece que a parte física tá tendo ali um foco muito grande e também a questão tática, né? Ele vai querer mudar um pouco a forma de jogar, vai querer ter um pouco mais a bola, né, no pé dos jogadores do Vasco. Então, tudo isso aí vem acontecendo, recuperação de jogador, né, o Jair que estava com uma lesão, enfim, isso aí tá ocorrendo normalmente, né, mas, enfim, a questão extracampo que tá realmente aí pegando fogo, né, muita coisa acontecendo no Vasco nesse momento. A gente sabe que o treinador chegou, tem aí mais ou menos 3 dias, né, e o torcedor, assim como eu, assim como você, tá ansioso por contratações, né, a gente fica querendo todo dia, e aí, já contratou? Cadê o camisa 10? Cadê o novo camisa 9, né? A gente fica nessa ansiedade, nessa expectativa. Eu sei que o tempo é curto, o Vasco tem aí mais ou menos 2 semanas e mais 4 dias para anunciar as contratações aí antes da janela se fechar. Eu esperava aí, eu tô esperando aí que o Vasco até segunda ou terça-feira anuncie pelo menos 1 ou 2 peças, né? Mas como a gente não teve novidade até agora, o torcedor fica ansioso. A situação segue a mesma, né? O Vasco segue negociando com o Oscar Romero, camisa 10 lá do Boca Juniors, né? Por fora ali tem a situação do Vieto, né? O Vieto prefere jogar no futebol europeu, né? Ele já deixou isso claro aí através do seu empresário. Alguns clubes brasileiros fizeram consultas, inclusive o Vasco da Gama, mas como o Vieto ele tá dando preferência para o futebol espanhol, ele acabou não ouvindo as propostas aqui vindo do Brasil. Situação do camisa 9 é realmente a situação referente ao Pablo Vegetti, né? Atacante argentino, um dos artilheiros lá do Campeonato
Campeonato Argentino na última temporada. Segundo o empresário do próprio atleta, aí, o Vasco estaria a detalhes de fechar a sua contratação. Outro jogador que foi consultado pelo Vasco foi o Wendel, volante brasileiro, ex-fluminense, que joga no Zenit, né? Que seria uma contratação sensacional, mas uma contratação muito difícil devido ali, né, ao nível do atleta, um jogador ali de seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, né, que com certeza teria mercado também na Europa. Mas o que preocupa nesse momento, né, o que deixou o torcedor vascaíno durante o dia de hoje ali um pouco assustado, foi a possibilidade do Vasco sofrer um transfer ban. Você fala, Mari, que negócio de transfer ban é esse? De onde você tá tirando isso? A situação é a seguinte, cara, alguns clubes, né, que o Vasco aí comprou jogadores no começo do ano, como o Nacional do Uruguai, o Huracan lá da Argentina, né, São Paulo, enfim, alguns clubes também aqui do Brasil estão reclamando, inclusive o Nacional do Uruguai e o Huracan da Argentina teriam acionado a FIFA porque o Vasco não teria pago algumas parcelas, né, referentes aí à compra do Capasso, a compra do Puma Rodrigues, né, junto ao Nacional, mas, segundo informações de dentro do Vasco, né, o Luiz Melo e o Paulo Brax, eles garantem que o Vasco não irá sofrer esse transfer ban, né? Segundo informações, os dois ali estão muito tranquilos, falaram que não existe essa possibilidade, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, tem que pagar, é um absurdo aí o Vasco tá devendo clubes, é um absurdo o Vasco ter virado SAF para ficar devendo. Ah, Mari, precisa de fluxo de caixa, irmão. Fluxo de caixa é quando você tem dinheiro em caixa. Você tem dinheiro para pagar os outros, tem que pagar os outros, tem que ficar devendo ninguém, até porque suja a imagem do Vasco no mercado, né? Até porque vai aí complicar agora, nessa janela, o Vasco trazer jogador, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Se eu estiver errado, tem algum economista, tem algum especialista na área financeira, me corrija aqui nos comentários aí se eu tô falando besteira, mas eu pelo menos penso e entendo dessa forma. Quando eu tenho uma dívida, eu tenho dinheiro na conta, eu pago essa dívida. Eu não fico enrolando os outros aí, né? Eu não fico aí enrolando as empresas aí para poder, de repente, sofrer algum tipo de punição judicial. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas, enfim, vamos ver aí nos próximos dias como vai ser o desenrolar dessa história. E falando nisso, né? O Vasco aí tá muito próximo, segundo informações de alguns jornalistas, de vender o Pedro Raul, né? O Pedro Raul chegou ao Vasco no começo do ano, foi uma compra que custou os cofres do clube 10 milhões de reais, e hoje o Vasco teria recebido uma proposta do Toluca, do México, de 20 milhões de reais pela compra do Pedro Raul, né, que seria o dobro do valor que o Vasco pagou no começo da temporada ao clube japonês, lá que vendeu o Pedro Raul para o Vasco, e o Vasco teria aceito a proposta e deixou na mão do jogador a decisão, se o jogador vai querer ser vendido, né, se ele vai querer ir jogar no México ou se ele vai querer continuar no Vasco. Então, nesse momento, a situação é essa do Pedro Raul, né, esperando apenas a decisão do atleta. O Vasco já deve ter conversado com ele, né, falando que está trazendo um novo camisa 9, né, que está trazendo um atacante aí para poder ser titular para o restante da temporada. Então, a tendência é que o Pedro Raul realmente seja vendido aí ao Toluca do México. Mas, enfim, é aguardar, né, como eu falei, a expectativa de contratações é grande, o torcedor tá ansioso, o torcedor tá na expectativa, né? E sobre esses assuntos aí que o meu irmão, jornalista Lineker Biondi, vai estar falando aqui na continuação do vídeo. Então não vai embora, continua aqui com a gente que o Lineker vai chegar agora para dar essa moral, mas antes disso, não esquece, deixa aquele joinha, se inscreve aqui no canal e bora pra cima, porque aqui é Vasco. Vai lá, Lineker, tamo junto, valeu! Salve família vascaína, Lineker na área aqui para comentar e trazer para vocês tudo aquilo a respeito do Gigante da Colina no dia de hoje. Bem-vindo ao canal Hoje Vascaínos. Fique nesse vídeo até o final, vamos falar muito sobre a polêmica do dia, saída de Pedro Raul. Também vamos falar da dupla. Dois clubes vêm cobrando o Vasco na FIFA por dívidas de jogadores. Gigantes europeus miram Ryan. E também vamos falar sobre a inscrição de Medel e mais uma joia da base renovando o contrato com o Gigante da Colina. Mas antes da gente começar, eu peço para você deixar o joinha e correr lá nos comentários, sempre deixando a sua opinião sobre todos esses assuntos. Começando a falar sobre Pedro Raul, né? Segundo informações aí de Vene Casagrande, as últimas informações é que o Vasco teria aceitado uma proposta de cerca de 5 milhões de dólares por Pedro Raul do Toluca, do México. Uma proposta praticamente o dobro daquilo que o Vasco pagou a Caxiua Reysol aí para trazer Pedro Raul no início da temporada. Então, dobrando esse valor, o Vasco já teria aceitado e está nas mãos do jogador se vai ou não para o México.
Segundo as últimas informações, o contrato é de 4 temporadas e vale lembrar, no Vasco o atacante é muito contestado, está em um momento de muita má fase e talvez não tenha mais clima nem com o torcedor vascaíno para as próximas partidas no Campeonato Brasileiro. Janela aberta, parece que o Vasco irá se desfazer de Pedro Raul. Uma proposta também, diga-se de passagem, irrecusável, recebendo aí o dobro daquilo que foi investido no início da temporada. E claro, torcedor, quero saber a sua opinião a respeito dessa saída, dessa possível saída. Ainda não está certo, está nas mãos do atacante se vai ou não. E eu queria que você deixasse lá nos comentários a sua opinião. Falando agora sobre Atlético Tucumã e Nacional do Uruguai. Ambos cobram o Vasco pela transferência também no início da temporada de Puma Rodrigues no Nacional e de Manuel Capasso no Atlético Tucumã. O Nacional do Uruguai cobra ao Vasco cerca de 10 milhões de reais por 75% dos direitos econômicos do lateral direito, Pumita Rodrigues. Já o clube argentino, o Atlético Tucumã, cobra cerca de 7 milhões e 800 mil reais por 50% dos direitos econômicos do zagueiro Manuel Capasso. Segundo as últimas informações disso que eu estou acabando de falar, dessa notícia, o Atlético Tucumã, através de alguns dirigentes, tentaram até um contato com o Vasco, mas não obtiveram respostas. Isso fez com que o jurídico do clube fosse até a FIFA, fazer uma ação da FIFA para aí notificar essa dívida. Então o Vasco vai ser cobrado através da FIFA essas dívidas de Puma Rodrigues, do Nacional do Uruguai, e de Manuel Capasso, do Atlético Tucumã. Situação muito séria envolvendo essa situação dessas transações que o Vasco fez aí sob responsabilidade de Paulo Brax, Mais uma vez, Vasco perdendo credibilidade no mercado, numa situação que é muito importante para salvar essa temporada, a atual janela aberta, e essas situações devem aí atrapalhar o processo do Vasco em contratações, Falando sobre isso, também vamos falar sobre gigantes europeus de olho na joia da colina Ryan. Além do West Ham da Inglaterra, o Barcelona e Real Madrid também estão de olho no jovem de apenas 16 anos, que vem figurando no profissional do Vasco, vem jogando ali algumas partidas e vem sendo até mesmo importante para o atual elenco, Parece que vai entrar um leilão interessante aí na briga por Ryan, que não pode se transferir em caso de negócio nessa janela. Você vai poder ir em 2024 por conta da sua idade. Mas para você, torcedor, seria interessante já negociar o Ryan ou vocês segurariam mais um pouquinho? E claro, depende também da proposta, A gente não sabe quantos milhões virão de West Ham, Real Madrid e Barcelona. O interessante é que vários interessados podem gerar um leilão e o Vasco ser o mais beneficiado por conta de valores ainda mais altos, Também vamos falar sobre a questão do próximo jogo contra o Atlético Paranaense no dia 23 de julho. Bidou, Gary Medel está inscrito no BID e já pode fazer a sua estreia contra o Atlético aqui no Caldeirão de São Januário. E eu queria saber sobre você. Medel vai agregar aquilo que a gente espera, a experiência para o elenco, aquela amortecida nos problemas? Na minha opinião, é uma baita aquisição dessa janela. Eu acho que o Gary Medel vai ser muito importante para a evolução, não só para a evolução dos jovens, mas de toda a equipe e a tranquilidade que o jogador dentro de campo transmite também para fora, para os torcedores, para a comissão técnica, entre outras situações que o Gary Medel vai trazer de benefícios para essa equipe durante a temporada. Uma baita contratação, já está inscrito no BID e existe uma expectativa aí para o jogador estrear o quanto antes, para ajudar o Vasco, quem sabe, aí a sair da zona do rebaixamento, Também quero falar sobre uma joia, o Paulinho, lateral direito, que também fica figurando ali entre o sub-20 e os profissionais, renovou o seu contrato por mais 5 temporadas. Então o Paulinho aí renova seu contrato, diga-se de passagem, é um jogador muito talentoso e que vai dar muitas alegrias também ao Vasco. Já vem atuando de forma espetacular no sub-20 e vem figurando aos poucos ali no profissional. Aqui, na minha opinião, daqui a uns 2, 3 anos, o Paulinho vai estar super preparado aí para estar figurando e até sendo peça importante
do elenco dos profissionais. 5 aninhos aí de contrato, um aumento na cláusula de rescisão aí para segurar mais uma joia, né? O Vasco vem sendo um celeiro de grandes craques nos últimos anos e isso vem chamando a atenção de grandes europeus. Queria falar também sobre a busca de um camisa 10, né? O Vasco vem buscando aí no mercado um camisa 10, foi aí sondado e indicado por Ramon Dias, o Oscar Romero, que é um meia do Boca Juniors, um contrato até o final do ano, mas o nome do dia, as informações que saíram hoje pra gente foi que Christian Huanca teria o interesse de vir ao Vasco. Apesar de estar negociando ali com clubes árabes, o argentino teria ali bons olhos, ver com bons olhos a vinda para o futebol brasileiro para atuar com a camisa do Vasco nesse momento, né? Através de seus agentes, ele informou que essa situação vem sendo tratada com muita delicadeza pelo jogador, mas que o Vasco em si ainda não fez nenhum contato para tentar contar com o Christian Huanca. Então, segundo as informações do dia de hoje, caso o Vasco chegue até o jogador, faça uma proposta, a possível vinda dele vem sendo cada vez mais próxima. O jogador tem sim o interesse de estar no Vasco e disputar o futebol brasileiro. Claro, torcedor vascaíno, deixe lá nos comentários a sua opinião sobre todos esses assuntos. Peço para você que está aqui com a gente deixar o like, claro, você que não é inscrito, se inscreva ali no canal. Eu quero agradecer sempre a sua presença aqui. Fique ligado também nas nossas lives, quase todos os dias, às 20h30 da noite. A gente debate todos os assuntos referentes ao Gigante da Colina. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço, saudações vascaínas, fique ligado aqui no canal que em breve a gente volta com mais notícias.